Estamos de volta ao segundo bloco do Antenados na Geral. Estamos falando sobre juízes, o período de juízes, e também, a partir do próximo bloco, vamos focar um pouco mais na história do juiz Gideão, um grande guerreiro, um homem de fé. Mas eu estava questionando no último bloco um pouco porque, não questionando a Deus, mas questionando a história, né? 300 anos de instabilidade espiritual, e a gente vê que sempre era necessário um líder, uma centralização de referência para que o povo seguisse aquele caminho. E a gente só vai ver isso de fato depois de 300 anos com Saul se tornando rei. Já no quinto juiz Gideão, que a gente vai falar daqui a pouco, o povo já falava isso, então, ele tem que ser rei. Já se tinha essa ânsia. Por que não Gideão? Por que tanto tempo, vocês imaginam? O problema está na fronteira de Israel. De um lado você tem o mar Mediterrâneo. Ao sul é o Egito. E vindo um pouco mais para dentro, as fronteiras do Sinai, que é desértico, né? Subindo tudo, você atravessa para o outro lado. Aí você tem Edom, vai subindo tem Moabe, e vai subindo tem Amon. Quer dizer, amonitas, né? Moabitas, edomitas. Sobe mais um pouco Síria e ao lado Líbano. Então você tem várias fronteiras e ele ali espremidinho. Então você tem, nesse período, problemas que são apenas regionais. Você pode perceber, por exemplo, lá na faixa de Gaza, que era o período dos filisteus, o problema é só ali. Você vai ver que Saul, por exemplo, embora seja eleito como rei nacional, mas Saul não vai sair do problema ali dos filisteus. Ele não vai cuidar de Dan, ele não vai cuidar das fronteiras com a Síria, ele não vai ver os problemas lá da nascente no Hermon do Rio Jordão. Ele vai ficar preso ali. O único rei nacional que vai fazer uma centralização em Jerusalém, cidade dos jebuseus, ele vai conquistar para que ali fosse uma capital e vai trazer a nação para trabalhar como nação, vai ser Davi. Mas isso aí é muito tempo depois. Então, o que o povo queria era isso, alguém que ficasse no poder, mas que cuidasse de tudo, e não apenas de alguns regionais. Por exemplo, Gideão, a gente percebe que o problema dele é com midianitas. Perfeito. Então, é sul. É lá no sul. Enquanto o Gideão está lá reunindo o povo para batalhar no sul, o norte está tendo problemas sérios. Pelo menos na maioria dos juízes o exercício foi muito regional. É regional. O problema do juiz é que ele atua naquela área, embora muitos deles sejam juízes nacionais, mas a grande maioria deles é regional. Então ele vai atuar ali naquela fronteira, enquanto que os outros lá estão precisando também de um certo apoio no contexto de liderança. Agora, né? numa coisa que você estava falando, é importante que a gente perceba, logo quando o povo vai começar a reclamar muito fortemente por um rei, Samuel fica meio frustrado. Mas isso acontece bem antes de Samuel, né? Sim, bem antes, mas o Samuel fica frustrado. E ele diz assim, poxa, estão me rejeitando. E Deus diz para ele, não estão rejeitando você, estão me rejeitando a mim. Então, dentro daquele período todo, embora muito confuso, eu tenho a entender, e sou levado a entender pela Bíblia, que a ideia de Deus e o projeto de Deus era, de fato, ter uma teocracia, um governo de Deus com aquelas pessoas. Sem um rei. Sem um rei, efetivamente sem um rei. E aí, o que o povo vai fazendo por escolhas e vai pensando que aquilo vai ser positivo. São aquelas coisas que a gente compara com hoje, né? Que a gente olha, se nós tivéssemos um rei cristão evangélico, por certo, nós teríamos um sucesso e essa nação teria um êxito sobrenatural. E nem sempre é isso, porque se Deus não for o Senhor, nem da igreja dele, quanto mais de uma nação, o que adiantará ter um líder se aqueles que poderiam ser governados por Deus não aceitam de fato o seu governo? O grande problema do povo não era ter um rei, era ter consciência do pecado, era servir a Deus como Deus queria. E eles tinham o necessário, eles tinham um sacerdote que fazia todo o sacrifício com todos os levitas. A gente bota esperança eles tinham governante. quer dizer, os sacerdotes seriam os líderes espirituais.
Né? E o profeta é aquele camarada que traz a mensagem de Deus, traz os oráculos sagrados e tal. Para que rei? Não E a precisa lei, de- e havia a lei de Deus. Mas para isso, eles teriam que ter unanimidade no propósito, Isso coisa aí. que era quase praticamente impossível de Mas acontecer por que naquele que eles sistema tinham isso? tribal. Porque eles olhavam para as nações vizinhas. Esse é o grande Copiavam problema do crente. eles queriam copiar um modelo. Ele Eles quer queriam olhar o vizinho, ele quer ver o que é que o vizinho tem. Eles quer estavam saber- copiando nações vizinhas mais distantes, porque as que estavam à volta deles e invadiam eram um sistema nômade. Tribal quase, né? O detalhe Mas é com reis. Não, com reis, Mas com com líder, reis, com né? líder, exatamente, era com líder. Mas a questão dentro deles ali já acontecia entre as tribos ou as clãs, que muitos queriam realmente essa permanência na terra, de forma a criar as chamadas as cidades, estado-cidade. E muita parte daquelas tribos não aceitavam isso. Então eles já eram divididos nesse sentido. Porque quando você fala em estado-cidade, você já está começando a criar um reino, um líder, um governo, que acabou caminhando para isso, né? Acabou caminhando para isso aí. E eles não tinham unanimidade disso. Só iam ter uma certa união, unanimidade, quando eram invadidos e se juntavam para lutar contra o inimigo comum. Você pode olhar o próprio Brasil. Quantas vezes no nosso Brasil já teve um movimento separatista? O Sul, São Paulo. Acontece. Já tivemos lá a Batalha do Charque, né? A questão lá dos farrapos, enfim. As batalhas que já tivemos, as questões onde algum estado diz, espera aí, mas por que eu vou carregar os outros nas costas? Eu quero ser sozinho aqui. Aí o outro eu também não quero depender de você, eu dependo de mim mesmo. Só que a gente tem que entender que Israel se divide no meio. Do meio para baixo é deserto. Não tem nada, não produz nada, não tem nada lá, a não ser o Mar Morto, que na época não valia nada. Hoje vale uma fortuna. Hoje o que se tira de cosméticos, de minerais, de sais específicos para trabalhar nessa área é uma fábula, é uma fortuna. O próprio turismo, não é? né? O turismo em si, aliás, o turismo é a segunda grande fonte de arrecadação de Israel hoje. Só perde para a lapidação de diamantes. O resto é turismo. Por isso é que a mídia internacional tenta bombardear ao máximo Israel, e isso é uma ação já contra eles para poder impedir esse turismo, né, de levar o povo para lá para gastar lá. Mas voltando ao contexto aqui, ó, na época não tinha. Então quem é que tem plantação? Quem é que tem comida? É o norte. Então, onde estão as nações mais terríveis? Você tem ao norte a Síria, lembra lá a história de Naamã, você tem do outro lado Amonitas e Moabitas, que hoje seria a Jordânia, né? Todo o território da Jordânia, se você for no mapa procurar. Então, quer dizer, do lado de cá, o mar está dominado pelos filisteus, porque eles vêm das ilhas e ficam na faixa de Gaza. Então, Israel fica ali, olha, acuado, não tem para onde correr. Então eles vão projetar a salvação num indivíduo, numa pessoa. Ora, eles tiveram um Moisés, um Salvador. Eles tiveram um Josué, um Salvador. E agora, quem vai ser essa pessoa? E Deus não queria. Deus queria que olhasse para ele, Deus. O Salvador é Deus, o Senhor é Deus. Mas a projeção de uma pessoa, essa questão meio idólatra, que até hoje a gente vê, a gente acha que é o pastor que é o poderoso, a gente acha que é a igreja tal que é poderosa, a denominação tal que é poderosa. Mas tem um detalhe. A gente entra um pouco Mas por essa esse lado da projeção, idolatria até hoje. essa projeção em cima de um homem, ela vai ocorrer em função de circunstância. Eles não queriam um homem, eles queriam ter a vida que eles estavam levando com poste ídolos, pecando, com Baal, com Mas quando o negócio apertava, eles pediam um rei, né? Mas eles não pediam um rei. Pediam a Deus. Na verdade, eles... Existem 4 tempos, chamados 4 tempos no período dos juízes, 4 tempos. O período de fidelidade. Tudo bem, é festa, é colheita, é paz. O segundo, da infidelidade. A infidelidade, porque eles começam a copiar os povos vizinhos, de idolatria, etc. Terceiro tempo, ira de Deus. Vem a ira de Deus. E a consequência, a invasão, dominação, Opressão deles, etc. Opressão midianita, mesopotâmica e tantos outros. E o quarto tempo, de arrependimento, perdão, Senhor, misericórdia. Só que esse é um processo, é um círculo. É uma geração que acontece. É cíclico, porque, não, ele vem direto, ele vira fidelidade, acaba fidelidade, um, vem outro, acaba um, vem outro. Vem um outro. Então, aí, nesse período, só para concluir, nesse período aparece o quê? O Shofetim, o libertador. E esse libertador, esse é o cara.
esse é o cara. Deixa eu levantar. Vamos falar desse ciclo. Esse ciclo parou? Depois, a gente está falando de um ciclo que teve que ter um juiz e voltava, outro juiz e voltava. Parou? Não, mas isso hoje a nossa história. O ser humano. Exatamente. Por que eu quero dizer isso? Vocês entendem que hoje, isso, eu pesquisando sobre o tema, vi pessoas fazendo menção a pastores ou líderes no tempo de hoje como juízes, como se fosse aquela figura do juiz daquele tempo. Não consigo ver. Hoje, eu não sei se eu posso dizer que hoje nós temos uma liderança, algum pastor, alguém que teria talvez uma figura próxima do que o juiz representou para a nação de Israel. Ou estou errado? Vocês entendem? A igreja, ela vem... Mas aí o Brasil teria que passar pelas mesmas condições. Flagelos, tormentas, invasões. Mas muitos falam na questão muitos falam na questão da não como nação, mas como evangélicos ou como povo de Deus. Porque nós temos um referencial, André. Nós temos um referencial. Eles passando um tempo meio de esfriamento espiritual, e tem alguns pastores que vão... Não, mas a igreja vem de uma outra... Aí toda uma só outra construção. Jesus, tem o Espírito Santo. A igreja tem um referencial. Os ministérios e toda... A igreja entende que não precisa de um homem, precisa de um Deus, que é Jesus. Exatamente. A gente, embora às vezes acredite em certos homens como líderes e tal, mas a gente crê que ele é mortal, que ele é humano, que ele não é o Salvador nosso, é Jesus, é uma pessoa. E um detalhe importante em cima do que o pastor Jorge Vieira está falando é o seguinte: quando morreu, André, isso é tão sério, porque quando morria aquele libertador, o juiz, no caso. O que aconteceu com o povo? Ele voltava a pecar. E nós, olha só que coisa interessante. Assim como Jesus ele foi o sacrifício perfeito de uma vez por toda, não precisou mais sacrifício de animal, a mesma coisa ele foi como libertador. Ele veio para libertar o homem e libertar uma vez por toda. Então, não precisa aparecer outros libertadores, porque Jesus já fez isso uma vez por toda. Então, não são homens que vão aparecer, lideranças que vão aparecer, porque se a gente fosse contar as grandes lideranças, homens que tiveram uma liderança mundial no meio evangélico e erraram até, ficaram, ou erraram ou morreram, a igreja continua firme, porque não depende deles. Mas Deus não dá a honra dele para um homem. Não, por mais que esses homens agora que se dizem, né, os grandes detentores, ícones, né? Os grandes poderosos, não passam de loucos, porque a glória da igreja pertence a Cristo e não a esses homens. Vocês, talvez melhor do que eu, a gente vai para um break, eu quero só deixar essa pergunta para a gente pensando. Para quem conhece ainda mais, principalmente ortodoxo, mas o povo judeu ainda entende que Jesus não é esse libertador de uma vez por todas que veio para libertar, talvez como vê ele como um profeta, como um libertador que veio e teve o seu momento. Será que a história, né, dessa questão de juiz, porque sempre foram pessoas de, talvez, muita notoriedade, Jesus teve muita notoriedade, mas enfim, como grandes reis, eles esperavam um grande rei libertador, bélico, militar, e Jesus veio com uma proposta totalmente diferente. Como é que ele é visto hoje pelo povo judeu? Como é que eles esperam até hoje, o Messias. Mas quem é Jesus para eles? O Jesus que a gente, o nosso Messias, é quem para eles? É um simples juiz? Algumas pessoas têm perguntado disso. Qual é a figura hoje de Jesus para o povo judeu? É uma coisa que eu faço sempre, eu vou a Israel todo ano. Vamos fazer o seguinte, só vamos para o break, vamos para Israel no break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.